Perseverar em meio à crise. Em Gênesis 39, 2, 3 diz assim: O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava. No devocional de hoje, gostaria de refletir com você sobre a história de José, que foi odiado de tal forma que teve sua morte planejada por seus irmãos, de modo que o lançaram no poço e depois o venderam como escravo. José, após chegar no Egito, é comprado por Potifar e neste lugar é acusado injustamente de assédio e então é lançado na prisão. As coisas não paravam de dar errado na vida dele. E mesmo tudo dando errado em uma escala cada vez maior, existe uma frase que se repete na história dele, que faz toda a diferença. O Senhor estava com José, mesmo trilhando um caminho de dor que ia além de sua compreensão. Ele não estava só, pois o Senhor estava com ele. Enquanto o escravo de Potifar, este não se preocupava com nada, porque Deus estava com José de tal forma que tudo quanto ele fazia prosperava. Na prisão, o mesmo cenário se repete, e o carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregues nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele. Mesmo em meio à crise, acusação, abandono e injustiça, o Senhor estava com ele. O mundo insiste em afirmar que se não estamos bem, vivendo em meio à crise, é um sinal do castigo de Deus ou consequência de um pecado. Mas nem sempre é isso. Muitas vezes Deus nos leva para uma fase difícil e não é por castigo, é um treinamento. Ele nos conduz a lugares desertos, como foi com Jesus, e é necessário enxergá-lo no deserto. Em Oséias 2,14 está escrito: Portanto, eis que eu atrairei e o levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. É certo que por vezes Deus nos conduzirá a lugares desertos, de dores, para neste lugar falar conosco e então chegarmos com Ele onde Ele deseja nos levar. Quando José está na prisão, não havia motivo para que ele estivesse ali. Pela lógica, parece simples abandono, mas na verdade ele estava sendo treinado. Nessa trajetória da dor ao milagre, uma das razões pelas quais passamos por dificuldades é para que possamos servir o sonho de outros. Deus havia dado a José sonhos de que um dia ele estaria em um lugar de governo. No entanto, antes de viver as promessas que Deus havia feito, antes de assumir o governo da nação mais poderosa da sua época, ele serviu a outros. Na casa de Potifar, ele o serviu e administrou todos os bens de seu senhor. Na prisão, serviu o carcereiro e administrou todos os cárceres. Quando o padeiro e o copeiro tiveram sonhos, mais uma vez José se dispõe a servir e interpretar os sonhos daqueles homens. Não é de adquirir que antes de viver os sonhos que Deus nos deu, em meio às dores e crises, Ele nos levará a servir os sonhos de outras pessoas. Então, sempre que você passar por uma dor ou sofrimento, não pense: Deus, porque eu estou passando por isso. Ao invés disso, diga: Deus, para que eu estou passando por isso? Às vezes será preciso servir ao Senhor, servir ao sonho dos outros antes de viver os seus próprios sonhos. Deus honrou a José e o tornou governador do Egito. E então, durante uma crise de fome que durou 7 anos, Deus concedeu sabedoria para José, que liderasse e governasse a nação em que ele foi vendido como escravo, usando-o para abençoar inclusive a vida de seus irmãos, que lhe planejaram matar. José só abençoou e mantém viva a maior nação da época, porque por anos ele foi treinado servindo o governando em todos os lugares em que foi colocado. Além disso, José
constituiu sua família e teve 2 filhos, e o segundo filho de José se chamou Efraim. Naquela época, os nomes eram dados a partir do seu significado, e o significado de Efraim é: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Onde José sofreu, Deus fez prosperar quando foi escravo, injustiçado e preso, e o levou diretamente ao cargo de governador do Egito. Sabe o que isso significa? No lugar onde você mais chorou, será onde você mais irá sorrir. Onde você mais viu escassez, será onde você mais verá prosperidade. Isso vai muito além de finanças. No lugar onde você mais sentiu ausência, você sentirá a presença. Deus te dará autoridade e legalidade para viver a prosperidade verdadeira. Ele te fará prosperar na vida da sua aflição. E agora, vamos para alinhando o coração, que é as perguntas que você responde no secreto, que diz assim: primeiro, como você tem encarado as crises e dificuldades em sua vida? Tem sido capaz de reconhecer a presença de Deus mesmo nos momentos mais difíceis? Responda. 2. Você já se viu em situações onde precisou servir aos sonhos e necessidades de outras pessoas antes de ver os seus próprios sonhos realizados? Como isso influenciou sua vida sobre adversidades? Responda. Orando a palavra, lá em Salmos 34, 18 e 19, diz assim, versículo para oração: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os do espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Deus abençoe e te aguardo na próxima leitura.